sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 77. Então hoje é a segunda parte do nosso estudo sobre triângulos semelhantes. Nosso objetivo hoje vai ser compreender o uso correto do Teorema Fundamental da Semelhança na resolução de diversos problemas envolvendo triângulos, ok? Então os materiais para a aula de hoje vão ser os mesmos de sempre: caderno, caneta, lápis, borracha e régua, certo? A régua, gente, agora vai ser um material necessário para todas as aulas aí, porque a gente está trabalhando com geometria, beleza? Então precisa dela sempre, ok? Então, primeiro a gente tem que saber o que é o Teorema Fundamental da Semelhança, né? Então, o Teorema Fundamental da Semelhança nos diz que toda reta paralela a um lado de um triângulo que cruza os outros dois lados em dois pontos distintos determina um triângulo semelhante ao primeiro, ok? Então, a gente tem aqui, observe a figura a seguir em que DE é paralelo a BC. A gente vai provar que esses dois triângulos, o triângulo ADE e ABC, são semelhantes. Então, para a demonstração formal de um teorema, a gente indica, como das outras vezes, a hipótese, a preposição aceita como verdadeira, ou seja, da parte onde a gente se inicia, o que a gente inicia sabendo, e a tese, que seria a proposição cuja verdade a gente quer provar, ou seja, a hipótese é da onde a gente parte e a tese é o que a gente quer provar, ok? Nesse caso aqui, a nossa hipótese é que DE é paralelo a BC, ou seja, a partir de sabendo que DE é paralelo a BC, eu quero provar que ADE é semelhante a ABC, ok? Então, aqui, considerando o triângulo ABC abaixo, traçamos uma reta paralela R ao lado BC, em que encontra o lado AB no ponto D e o lado AC no ponto E. Então, aqui nós temos o nosso triângulo, sabendo que essas duas linhas aqui são paralelas, porque eu desenhei elas dessa maneira, certo? Eu escolhi que elas vão ser paralelas, para que eu possa provar que esses dois triângulos vão ser semelhantes, beleza? Então, a partir dessa figura, da ideia de que elas são semelhantes, de que elas são paralelas, eu vou ter então que, como R é paralelo a BC, a gente sabe que os ângulos correspondentes B e D são congruentes. A gente sabe que os ângulos correspondentes C e E são congruentes. E a gente sabe que o ângulo A é congruente ao outro ângulo A, porque eles são o mesmo ângulo, no caso, um ângulo em comum. E isso me mostra que os dois triângulos são semelhantes. A gente já viu isso na aula anterior, Eu tendo três ângulos iguais, eu já garanto a semelhança entre dois triângulos, certo? Então aqui, separando os triângulos ABC e ADE em duas figuras separadas, no caso ABC e ADE, que nada mais é do que a pontinha desse triângulo aqui, eu tenho que, como os triângulos são semelhantes, os seus lados homólogos serão proporcionais, ou seja, AB é proporcional, A razão entre AB e AD tem que ser a mesma aqui entre AC e AE e a mesma aqui BC e DE. Eles são todos proporcionais. Bem tranquilo, gente? Bem facinho de fazer mesmo. Então vamos lá. Exemplo número 1. Aplicando a propriedade fundamental da semelhança de triângulos e sabendo que MP é paralelo a AB, vamos calcular as medidas de x e y indicadas. Então vamos desenhar esse triângulo bem bonito aqui no quadro. Pra gente poder acompanhar bem tranquilo. Aqui um pouquinho mais pra cima. Aí. Aqui é o triângulo ABC e eu tenho aqui a reta, o segmento MP, que ele me disse que é paralelo a AB. E aí eu sei que aqui vale 6, aqui vale 4, aqui vale x, aqui vale 6, aqui vale y e aqui vale 4, certo? A partir disso, eu consigo desenhar esses dois triângulos aqui. Eu sei que, vamos lá, o lado do triângulo AC aqui vai ser x mais 6, certo? E o lado aqui do triângulo ABC vai ser 4 mais y, certo? E o do outro triângulozinho vai ser este daqui. Deixa eu pegar outra cor. Vamos pintar aqui para ficar mais fácil de enxergar. O segundo triângulo é este aqui, certo? Este vai ser o nosso segundo triângulo. O primeiro, a prof vai passar o rosa por fora para vocês enxergarem, O primeiro triângulo é este aqui, ABC,
que está todinho de rosa. E o segundo triângulo é este que está pintadinho de verde com as medidas aqui, ó. 6, Y e 4, ok? Então, estes são os dois triângulos que a gente tem, beleza? Separando eles, né, no caso a gente aqui no quadro deixou tudo juntinho, mas detalhou cada um, né, a gente consegue escrever então a proporção, olha só. Eu vou dizer que AB sobre AD, no caso aqui, né, MP, certo? AC sobre MC e BC sobre PC, certo? Essa é a minha proporção, o prof vai escrever no quadro aqui com vocês. AB sobre MC, sobre MP, MP é igual a AC sobre MC. E aqui nós temos BC sobre PC. Aqui ficou com os triângulos anteriores, né? Mas não tem problema, o prof já arrumou certinho aqui no quadro. Então, seguindo essa proporção, a gente vai ter, então, 6 quartos, certo? 6 quartos, ó, AB é 6, MP é 4. Aí nós temos AC, que é X mais 6, sobre MC, que é 6. Temos BC, que é 4 mais Y, sobre PC, que é Y, ok? Essa é a proporção que a gente chegou. Com essa proporção, a gente separa ela em partes e calcula, né? X mais 6 sobre 6 igual a 6 quartos. Então, eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar 4 que multiplica x mais 6, que é igual a 6 vezes 6. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 6, 24. 6 vezes 6, 36. 4x, então, vai ser 36 menos 24. 4x vai ser, então, igual a 12. X é igual a 12 divididos por 4, que me resulta em 3. Cheguei, então, que x é igual a 3. Agora, basta eu calcular o y. 4 mais y sobre y igual a 6 quartos, multiplico o cruzado, fico com 4 que multiplica 4 mais y vezes, igual a 6 vezes y. 16 mais 4y igual a 6y. 16, então, é igual a 6y menos 4y, passei esse 4 para cá diminuindo. Eu fiquei com 2y igual a 16, y igual a 16 dividido por 2, y igual a 8. Então, eu cheguei que o valor de x foi 3 e o valor de y foi 8, certo? É bem simples de aplicar esse teorema fundamental, né, gente? Você separa ali em dois triângulos e você aplica nada mais do que a proporção do que a gente já estudou, certo? Faz a proporcionalidade entre os lados correspondentes, ok? Não esqueçam de revisar o conteúdo que vocês têm disponível e de fazer os exercícios dessa aula para aplicar tudo isso que a gente já estudou, tá? Não esqueçam também que essa é a segunda parte, né, do nosso estudo sobre semelhança de triângulos. Se por um acaso você não viu a primeira aula e ficou perdido nessa daqui, recomendo que você assista a primeira aula, né, a parte 1 desse conteúdo, e aí volte para essa aqui e assista novamente para que você entenda bem certinho da onde que veio todas essas informações que a gente aplicou aqui nessa aula, tá? Essa aula, gente, é só sobre o teorema fundamental mesmo ali da semelhança, que é aplicado somente a triângulos, tá? Esse teorema não funciona para outros polígonos, somente para triângulos, né? Então é isso, não esqueçam de assistir a parte 1 para poder entender direitinho a parte 2, caso você não tenha visto ainda. Não esqueça de fazer os exercícios e de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu encontro vocês na nossa próxima aula.